Bom dia. O desembargador Rubens, ele está com dificuldade de chegar no tribunal, talvez seja o trânsito, então nós vamos dar início ao julgamento, à sessão, e realizar os julgamentos possíveis, né? Nós vamos na continuação aqui, iniciando a continuação de um julgamento, inclusive que ele não participa, porque ele se declarou suspeito. Eu consulto os membros se pode declarar aprovada a ata de sessão anterior. Então, declaro aprovada. Isso foi retirado de pauta por indicação do relator, desembargador. Por solicitação do desembargador Guiomar Teodoro Borges, é retirado da pauta o processo da ação rescisória 80.948/2011. Esse eu quero que retire, tá? Que eu tenho uma providência lá que não vai ficar... Então é retirado. 4 da pauta. Então, vamos na continuação do julgamento. Um da pauta geral, ação rescisória 28.771/2012. Autora Flytour, Franchising, Assessoria e Participações. Réus, Ana Beatriz Miller e outro. O relator é o desembargador Dirceu, eu sou o revisor. E aliás, eu presidi esse feito em virtude da alegação da suspeição do desembargador Rubens. A unanimidade na sessão anterior foram rejeitadas as preliminares e a conclusão foi adiada em virtude das... Aqui, peraí. No anterior. O julgamento é adiado em face da... Esse da ausência, sim. Aqui. No mérito foi adiada a conclusão do julgamento em face do pedido de vista do primeiro vogal do desembargador Guiomar, após o relator julgar improcedente o pedido rescisório e o revisor tê-lo julgado procedente. Os demais aguardam. Os demais são o desembargador Carlos Alberto, o desembargador Cleuci, com a palavra eminente do desembargador Guiomar. Eminentes pares, trata-se, no caso, de ação rescisória ajuizada por Flytour, Franchise, esses nomes em inglês aqui complicados, Assessoria e Participação Limitada, contra Ana Beatriz Miller e ITA, Agência de Viagem e Turismo, contra acordo com o trânsito julgado proferido no julgamento do recurso de apelação civil 73.102, oriundo da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual acumulada com indenização e cancelamento de protesto. O exame que pretendia fazer da matéria com vista era para melhor orientar-me acerca das particularidades que permearam a petição inicial, as razões de apelação e a devolutividade, a título de verificar se o acordo residente é ultra petita, por ter reformado a sentença e condenado a hora requerente ao pagamento da indenização, em razão de prejuízos sofridos em contrato de franquia, sem, no entanto, que houvesse pedido expresso nesse sentido. Pois bem, não há como acolher a alegação de julgamento ultrapetista, tampouco pode falar-se em ofensa ao princípio quanto devoluto quanto apelado, porquanto não se evidencia que o tribunal tenha se afastado do contexto narrado na petição inicial e nas razões do recurso ao concluir pela procedência do pedido de indenização. Com efeito, a matéria relativa à indenização foi devidamente suscitada, seja na inicial, seja nas razões do recurso, como se colhe dos seguintes excertos. Da inicial, folha 154/74. O contrato de franquia, está na petição inicial, é a única razão de ser da atuação da atividade das autoras, principalmente agora que a primeira autora conseguiu, depois de muita luta, resolver os problemas com seu ex-sócio, está conseguindo manter a empresa ITA, agência de turismo, pela qual sempre vendeu os produtos e serviços da marca Flytour. Mais ainda, agora necessita visceralmente ser indenizada pelos prejuízos e danos sofridos com o descredenciamento. Como se diz, mais ainda, agora necessita visceralmente ser indenizada pelos prejuízos e danos sofridos com o descredenciamento.
Ainda, no tópico específico da rescisão do contrato e indenização devida às autoras requeridas, postularam, ainda que se respeitasse toda a legislação antitruste, que os preceitos éticos, morais fossem violados e que se admitisse a rescisão judicial do contrato, teria requerida que indenizar a primeira autora. Ainda mais, o contrato não pode ser rescindido por ferir a lei antitruste, não antes da requerida indenizar a autora, nos termos da lei substantiva civil, etc. Tal. Compensando-se os valores, a autora estima e pede, no mínimo, a quantia de R$600 mil de indenização, incluindo clientela, reforma de imobiliária, etc. Tal. Então, está expressamente pedido, pelo menos, uma quantia de R$600 mil. Impede aqui registrar que o tópico relativo à indenização foi devidamente contestado pela hora requerida, folhas 335 e 337. A respeitável sentença acabou por reconhecer a validade das cláusulas contratuais e o descredenciamento das autoras, de sorte que, consequentemente, deixou de condenar a hora requerente ao pagamento da indenização. Por sua vez, em apelação, as requeridas sustentaram. Eivou a reputada sentença de mácula enquanto transponível. Uma que o desequilíbrio financeiro contratual resta evidente quando a apelada exige um pagamento inicial e completa estruturação do local a ser instalada a franquia, treinamentos ao encargo da franqueada, a remuneração mensal com base na renda bruta e exorbitância de multa de 20% em razão do atraso no pagamento, sem que, em contrapartida, oferecer apoio e orientação que estava obrigado, etc., etc. Nota-se que, nas razões dos recursos, os apelantes aqui requeridos pretenderam demonstrar, mais uma vez, a nulidade das cláusulas e a injustiça dos credenciamentos, a título, inclusive, de obter indenização que entendem devida. Tanto é assim que a apelada aqui requerente, em contrarrazões, rebateu expressamente acerca dos descredenciamentos. Nessa linha de discussão, direciona-se o julgamento do recurso, ao entendimento de que o pacto se encontra contaminado de cláusulas nulas porque é abusiva, bem como se invalia a carta de descredenciamento que determinou, por consequência lógica, o reconhecimento ao direito de indenização pela rescisão unilateral do negócio. Dessa feita, a condenação em indenização como conferido no acordo recorrido, resulta de reconhecimento dos prejuízos advindos das cláusulas abusivas do contrato e do descredenciamento imotivado, de modo que não há falar propriamente em decisão ultrapretista. Cito aqui algumas jurisprudências nesse sentido e, finalmente, frisa-se que, na espécie, não há como se reconhecer o julgamento ultrapretista, porquanto não se evidencia que este tribunal tenha afastado do contexto narrado na inicial ao concluir pela procedência do pedido em virtude das cláusulas abusivas de credenciamento. Sorte que o vereador acórdão, rescindendo, reconheceu o dever de indenizar, mas reconheceu o quanto, e aí expressamente, para a fase de liquidação de sentença. Ainda que o acórdão possa ser objeto de alguma censura, não chega, no entanto, a autorizar sua correção via ação rescisória. Posto isso, peço vênia divergência para acompanhar o eminente relator. É como voto, presidente. Desembargador Carlos Alberto. Com o relator. Desembargador Cleuci. Com devida vênia, Vossa Excelência, eu acompanho o relator. Por maioria, rejeitadas as preliminares, por unanimidade, e por maioria, julgar improcedente o pedido rescisório. Esse aqui, qual é? Agora esse aqui. Oi? Não, mas é continuação, né? É, continuação. Aí, na continuação de julgamento, o processo 3 da pauta principal, agravo regimental, agravante Banco do Brasil, agravado Pedro Pereira de Souza. O doutor Marcos Siqueira, o relator, desproveu o recurso. Naquela sessão, a conclusão foi adiada por pedido de vista do primeiro vogal, após o relator desprover o recurso. Os demais aguardam a palavra com o desembargador Dirceu. Certo. Pois não. É o 3 da pauta, né? Agravante Banco do Brasil, agravado Pedro Pereira de Souza. Voto vista. Igreja turma. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar em sede de ação rescisória número 22446/2013,
por meio do qual pretende obstar o levantamento dos valores bloqueados por determinação da Justiça Federal e colocados à disposição da 13ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá. O agravante ao pleitear a dissipação de tutela aventou que o fumus boni iuris está consubstanciado na nulidade do julgado sem observância dos princípios básicos do direito e ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e coisa julgada. No entanto, o pedido foi denegado pelo cientista relator sob o fundamento de que não vislumbrou um dos requisitos essenciais à concessão da liminar, qual seja, a verossimilhança das alegações do autor agravante. Desse modo, o autor interpôs o presente agravo regimental, alegando a irreversibilidade do não deferimento da liminar, a existência de penhora no rosto dos autos por ação judicial apresentada contra o agravado, a necessidade de ser resguardada a efetividade da ação rescisória, que a fraude à execução foi reformada em sede de RAI número 85-101/2007, sendo a decisão confirmada pelo STJ que o crédito do autor agravante com a Cooperlucas é anterior ao do agravado, bem como que houve acordo entre estes em 2002, ratificando o acordo tabulado em 1997. A instituição financeira agravante propôs a ação rescisória número 22.446/2003, pretendendo a revisão do quarto proferido dos autos do tal. Em suas razões, em sede de ação rescisória, o agravante apontou: a. Perda do objeto de embargo terceiro, nulidade da sentença, salientando que trouxe ao conhecimento desse sodalista a existência da sentença que extinguiu a medida cautelar que deu ensejo aos embargos terceiro, oposto pelo autor agravante. No entanto, aponta que tal matéria não foi conhecida pelo tribunal afrontado, assim os artigos 471 e 462 do CPC, afrontando assim o artigo 471 e 462 do CPC. 2. Cerceamento de defesa, nulidade da sentença e atos subsequentes, alegando que não lhe foi oportunizada a apresentação da impugnação à execução, bem como que não houve o saneamento do processo a fim de oportunizar a produção de provas. Terceiro, a inexistência da fraude à execução reconhecida no recurso de agravo instrumento número 85-101/2007. 4. Reformar-se impégios, violação do artigo 515 do Código de Processo Civil. Neste ponto, o autor agravante assinala que o acordo rescindendo, além de desprover a apelação, declarou nulos os títulos, cédulas rurais. Pois bem, analisando detidamente os autos em consonância com o entendimento exposto pelo cientista relator, não vislumbra um dos requisitos essenciais para a concessão da antecipação de tutela, qual seja, o fumus boni iuris, previsto no artigo 273 CPC em verbis. Aí eu cito o artigo 273, que dispensa a leitura. Ademais, como bem destacou o juiz a qual, o pedido de antecipação de tutela em sede de ação rescisória deve ser definido em caráter extremamente excepcional, tendo em vista que, por meio das rescisórias, se opera a relativização da coisa julgada, o que já é uma exceção de ordem processual, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas. Com essas considerações, por não vislumbrar a fumaça do bom direito, nem qualquer motivo que possa ensejar na concessão excepcional do pedido liminar, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a decisão agravada. É como voto. Vereadora Cleuci. Não tenho dúvida em acompanhar os votos precedentes. Eu peço vista. Adiada a conclusão, a razão do pedido de vista, o terceiro vogal, depois do relator, primeiro e segundo vogal terem desprovido o recurso. O desembargador Rubens comunicou a impossibilidade de vir à sessão, o qual será justificada posteriormente. Portanto, ficam adiados os seguintes processos. O primeiro da pauta geral, que é a ação rescisória 67.152/2011, em continuação, porque está suspenso o julgamento em razão do pedido de vista do desembargador Rubens. Ele também é o relator do 9 da pauta, que é... O que é isso? Embargos infringentes, 47.305/2012, por ele ser o relator. Também ele é o relator
do conflito de competência 101.321/2012, 10 da pauta. Ficam adiados para a próxima sessão. Da relatoria do desembargador Dirceu, o 11 da pauta, os embargos de declaração 70.299/2013, o embargante Vilmar Martinhago, embargado Banco Santander. O embargador Rubens está ausente. Esses embargos aqui, eu vou ler a emenda, se for necessário, eu lerei o voto. Embargo de declaração, preclusão consumativa, princípio da unirrecorribilidade, rejeição. Diante do princípio da unirrecorribilidade, não se permite que a mesma parte interponha mais de um recurso contra a mesma decisão. O novo recurso, no caso de embargo declaratório, esbarra na preclusão consumativa. Todos de acordo? Recurso desprovido à unanimidade. Número 5 da pauta. É o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, o relator. Embargo de declaração 59.205/2013. Newton Zacarias do Amaral Brandão, Olacir Francisco de Moraes e Edna Maria Mateus de Moraes. Também, simultaneamente, os embargos de declaração 59.206/2013, Arenápolis. Nilton Zacarias, Itamaraty Norte, Olacir Francisco, Loraival Alves de Brito, Teodomiro Alves de Brito, Gerson Alves de Brito, Edna Maria Mateus, Pecuama, S.A., Renato Alves de Brito, Teodomiro Alves de Brito, Cineval Alves de Brito, Leonir Trindade Bona, Terezinha Lúcia Bruneta, Silvestre Bruneta, Delmiro Bruneta, espólio de Ana Aparecida de José de Brito e espólio de Silva Antônio Bona. E também o 7 da pauta, embargo de declaração 22.690/2013, Algodoeira Primavera versus Osmar Martinhago. Todos da relatoria do desembargador Carlos Alberto. Senhor presidente, todos são rediscussão, e o 5 e o 6 é aquele, inclusive, que Vossa Excelência pediu visto de trocentos volumes e que acompanhou, não teve nenhum voto de divergência. São todos rediscussão, estou negando provimento a todos eles. Todos de acordo? Recursos desprovidos à unanimidade. Desembargador Dirceu dos Santos, 8 da pauta, ação rescisória 2785/2012, espólio de GRV representado pela inventariante, réus IPR e consorte JSPR. Com a palavra o eminente relator. Eu vou ler o voto em razão de algumas nuances. Relatório. Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo espólio de Comercinho da Ribeiro Vilela, representada pelo seu inventariante Ari Ribeiro Vilela, conjuntamente com os demais herdeiros da senhora Comercinho, Ari Ribeiro Vilela, Marisa Nádia Azevedo Vilela, Luiz Vilela, Luiz Helena Ribeiro Vilela e Leda Maria de Jesus. Inicialmente em face de Vair Pereira Ribeiro, combatendo a sentença proferida dos autos da ação de adoção póstuma número 393/17/2011, 811-014, que tramitou pelo juiz da segunda vara civil da comarca Pochorel, juiz a doutora Renato do Carmo Evaristo, o qual declarou João Sérgio Pereira Ribeiro Filho adotivo de José Zulair Ribeiro Vilela. Os autores aduzem que a sentença de mérito transitada em julgado deve ser rescindida, uma vez que houve violação de literal disposição de lei e que fora fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa, conforme dispõe o inciso 5º e 9º do artigo 485 do Código de Processo Civil. Alega que a ré era casada com o JZRV, filho da falecida GRV, sob o regime da comunhão universal de bens e que não tiveram filhos. Sustenta que o senhor, em 14/5/2003, deixando vasto patrimônio, sendo chamado para sucedê-lo os ascendentes, em concorrência com o cônjuge subvivente, em razão do decurso não ter deixado descendentes. Informa que a ré abriu inventário na forma de arrolamento, omitindo ao juiz a herdeira GR, mãe de decurso, que à época do óbito deste ainda era viva,
vindo esta a requerer sua habilitação posteriormente, sendo o arrolamento convertido em inventário. Argumento que houve prática de atos fraudulentos pela senhora I, ocasionando na sua remoção da condição de inventariante encargo distribuído à senhora G. Relatam que em 6 de 2 de 2006, a ré e o menor ajuizaram a ação declaratória de validade de ato jurídico com pedido de suspensão do feito principal, em face do então inventariante, pugnando pela declaração de validade da doação da menção do decurso feito em vida ao menor. Destacam que em 15 de 5 de 2009, a ré ajuizou a ação de adoção plena, objetivando adotar o menor, sendo esta demanda julgada procedente. Aduz que no ato de 2011, 8 anos após o falecimento do Sr. JZ, a ré, na tentativa de não deixar patrimônio algum à herdeira necessária ou a seus herdeiros, já que esta veio a falecer em 20 de 9 de 2010, ajuizou a ação de adoção póstuma para que o menor fosse adotado pelo decurso, passando assim a ser o único herdeiro e exclusivo herdeiro do patrimônio deixado pelo falecido, uma vez que os efeitos da adoção póstuma retroagem à data do óbito. Alegam ainda os autores que, durante todo o trâmite da ação de adoção póstuma, a ré omitiu ao juízo dessa demanda a situação de litígio a respeito do patrimônio deixado pelo decurso, assim como sobre as doações que versam a ação declaratória de validade de ato jurídico, imputam a prática de ações fraudulentas, maldosas, com dolo e culpa por parte da ré. Sustentam que, em razão destes fatos, o juízo da ação de adoção póstuma, equivocadamente por ter sido induzido a erro, julgou a procedente, constituindo a adoção. Argumento que a sentença vergastada deve ser rescindida, uma vez que houve violação à literal disposição de lei, quais sejam o artigo 3º e 6º do Código de Processo Civil e o artigo 42, parágrafo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente, enquadrando a rescisória na hipótese prevista pelo inciso 5º do artigo 485 do CPC. Com relação às hipóteses escritas no artigo 9º do artigo 485 do CPC, fundamentam que o juízo foi induzido a erro diante da omissão fática e do verdadeiro objetivo da ré, que adotou inúmeras medidas no intuito de ludibriar os autores com relação aos bens deixados pelo decurso. Informa ainda que, após a aprovação da sentença atacada, já em posse da certidão de nascimento retificada, JS imediatamente requeriu sua habilitação no inventário como único herdeiro de decurso, pugnando pela extinção da ação do inventário sob o argumento de que iria proceder com a partilha na forma administrativa. Requereram, desta forma, a suspensão dos efeitos da sentença rescindenda até a decisão final dessa rescisória. No mérito, pugnaram pela procedência da presente rescisória, a fim de rescindir a decisão vergastada para que seja julgada extinta e sem redução do mérito da adoção póstuma, ou de forma alternativa para que seja determinado novo julgamento considerando as razões da rescisória. Em decisão de folhas 440 e 440 versos, foi determinada a inclusão de tal no polo passivo dessa demanda. As folhas 460 e 470 foram determinadas a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. A contestação foi oferecida conjuntamente pelos réus, as folhas 59 e 532, na qual foi alegada preliminarmente a legitimidade passiva do fulano da senhora I e a legitimidade ativa dos autores. No mérito, foram rechaçados todos os argumentos lançados pelos autores, pugnando-se pela improcedência rescisória. As folhas 547 e 548, os réus requeriram a desconsideração da consideração apresentada, manifestando-se também pela procedência da apresentação, objetivando que a coisa julgada seja desconstruída com a declaração da improcedência da ação de adoção póstuma. O ínclito Procurador de Justiça, Mauro Delfino César, em brilhante parecer de folhas 644/652, opinou pela rejeição dos plenários e, no mérito, posicionou-se pela procedência da ação com fundamento no artigo 485, inciso 9 do Código de Processo Civil. É o relatório. O senador da Procura. Não, eu sei, mas é que... Parecer pela procedência. A matéria tem que dar uma lida, porque a questão aqui é... Inicialmente, conforme relatado, saliento que os réus requereram a desconsideração da consideração apresentada, não devendo, portanto, ser analisados os argumentos ali contidos, inclusive as preliminares de legitimidade passiva e legitimidade ativa. Independente de manifestação dos réus pela procedência da presente rescisória, com base no artigo 269, inciso 2 do Código de Processo Civil, haverá resolução de mérito quando o réu reconhecer a procedência do pedido. Analisando os argumentos lançados pelos autores, tem que a presente demanda merece prosperar, devendo ser consequentemente rescindida a sentença vergastada. Anoto por oportuno que o reconhecimento jurídico do pedido não se confunde com a confissão ou com a não contestação, pois se refere apenas a uma admissão mais plena do próprio pedido da parte adversa e não de um fato. Os réus, ao admitir a procedência do pedido dos autores, impedem que o juiz julgue o pedido de forma diversa, já que o processo deve ser encerrado com julgamento de mérito e positivamente aos demandantes.
Assim, se os réus reconhecem explicitamente a procedência do pedido dos autores, sendo esse pedido juridicamente possível, o julgamento judicial está praticamente resolvido, devendo ser analisadas somente questões de ordem pública. Desta feita, como a presente demanda trata-se de uma ação rescisória, instrumento que visa desconstruir a coisa julgada, maior atenção merece do judiciário, mesmo que de forma simples e objetiva. Vamos ao que interessa. Observando o exposto, o fundamento a ser utilizado para a execução da sentença, encontra-se no artigo 485, inciso 5º do Código de Processo Civil. A sentença de mérito transitada de julgado pode ser rescindida quando violar a literal disposição de lei. Isso porque resta nítida ofensa à literal disposição de lei. Conforme esse indício, sobre o artigo 485, 5º do Código de Processo Civil, a afirmativa contrária a ter espécie de lei pressupõe um preceito diverso daquele estabelecido pelo legislador, então, a recusa de aplicar a hipótese em norma clara a ela perfeitamente aplicável. A ofensa à literal disposição de lei há, pois, de consubstanciar estritamente contrariedade ao dispositivo. RTJ 73.351. Com relação à fundamentação da ação, é usual no Superior Tribunal de Justiça, para que a ação rescisória fundada no artigo 485, 5º do Código Civil prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viola o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acordo rescindente elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar sob pena de tornar-se, recurso ordinário em prazo de interposição de 2 anos. Aí cito vários réspes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do STJ. A propósito, pressiona Sérgio Fadel. A violação de direito expresso para fins de ação rescisória corresponde, portanto, ao desprezo pelo julgador de uma lei que claramente regula a hipótese em cuja não aplicação, no caso concreto, implique atentado à ordem pública e ao interesse público. Comentário CPC, tomo 3, página 69. Pois bem, se diz que a adoção é revogável, entretanto, quando realizada fora dos critérios legais, configura-se exceção à regra, podendo ser revista pelo Poder Judiciário. É isso que pretendem os autores através da presente rescisória, ou seja, objetivo a revogação da adoção póstuma do réu, em razão dela ter sido realizada em desconformidade com a lei. Para tanto, os autores argumentam que os dispositivos da lei violados são os artigos 3º e 6º CPC e artigo 42, parágrafo 6º do ECA. Ocorre que, compulsando dos autos, verifica a ocorrência de afronta ao dispositivo legal, entretanto, não aos artigos elencados pelos autores, mas ao artigo 43 da Lei 8.109/90, o Estatuto da Criança e Adolescente em verbis. Artigo 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Isso porque está nítida a ausência de motivos legítimos para a declaração da adoção póstuma, fundando-se estritamente no interesse econômico e sucessório. Explico. Sabe-se que o Instituto da Adoção serve essencialmente para proporcionar um ambiente familiar homogêneo e efetivo, motivo pelo qual privilegia o aspecto emocional ou biológico. Avaliação fundamental para equiparar a filhos de sangue e outras pessoas que se amam como tais, apesar de gerados em ventre alheio. Não se admite, porém, propósitos ilegítimos, sobretudo quando envolvidos eminentemente físico-econômicos e, o pior, em prejuízo de terceiros. A propósito, ação de adoção, pessoa maior de idade, alegado convive por mais de meio século, elementos frágeis, ademais confessa a intenção de transferir pensão que hoje a adotante recebe dos combatentes do Exército deixada por seu finado marido. Artigo 1619 do Código Civil, artigo 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Motivos ilegítimos, pleito rejeitado, recurso desprovido. Então, aí eu leio o resto da emenda e continuo. Um dos principais fatores que, por expressa determinação legal, devem ser considerados, sem a menor sombra de dúvida, vem a ser o que se refere aos motivos que conduzem a pessoa ou o casal à adoção, principalmente quando realizada após a morte de um dos cônjuges, que, nos termos do contido no artigo 43, segunda parte do ECA, devem ser legítimos e, portanto, calcados dos princípios elementares que norteiam a própria legislação tutelar, cabendo ao pretendente a adoção buscar, em primeiro lugar e acima de tudo, o bem-estar do adotado, demonstrando clara preocupação com o seu futuro. Não é o que ocorreu na adoção póstuma realizada. Após ampla reflexão sobre o caso, comenta e através de uma detida análise dos fatos ocorridos, restou claro que a ré tal intentou a ação de adoção póstuma com o único objetivo de valer-se, através do então menor, da integralidade do patrimônio deixado pelo falecido. Antes de distribuir a ação julgada, a ré praticou inúmeros atos objetivando ficar com a totalidade dos bens de cujo em prejuízo dos demais herdeiros, ora autores. Um deles foi ter procedido com a abertura do inventário na forma de rolamento, obtido ao juiz a existência da herdeira tal, mãe do de cujos. Fato que, somando à prática de atos regulares da administração do espólio, a fez ser removida da condição de material através de ação judicial.
Outro foi o ajuizamento da ação declaratória de validade de ato jurídico com pedido de suspensão do feito principal, em face do então mantenente, tal, pugnando pela declaração de validade da doação da meação do decurso feito em vida ao menor. A ação de adoção póstuma, já transitada em julgado, que ora se busca rescindir, é mais um exemplo dessa incansável busca pelo patrimônio do falecido, atuando sempre em prejuízo dos autores, já que a ré não conseguiu isso através de outros meios legais. Tanto é assim que, tão logo em posse da decisão que declarou filho adotivo de tal, induzido pela ré tal, o réu retificou a sua certidão de nascimento e se habilitou nos autos inventários como herdeiro necessário, excluindo, consequentemente, os autores da linha sucessória. Na lição de Maria Josefina Becker, o fundamental é que a adoção é uma das medidas de proteção aos direitos da criança e do adolescente, e não um mecanismo de satisfação de interesses dos adultos. Estatuto da Criança, Adolescente, tal. Ademais, o juiz Acó, conforme demonstra a cópia dos autos da adoção póstuma, em momento algum foi cientificado pelos horas réus a respeito do litígio e inúmeros procedimentos envolvendo o patrimônio deixado pelo decurso, então adotante póstumo, havendo assim verdadeira omissão de fatos, prejudicando direitos e interesses terceiros. Caso o juiz da ação de adoção póstuma tivesse conhecimento da existência do inventário, da vultuosidade do espólio, da presença de outros herdeiros, dos atos fraudulentos praticados pela ré, dentre outros fatos, provavelmente a decisão proferida teria sido polatada de forma diversa. Em suma, a famigerada pretensão econômica em um cenário em que o julgador não tinha pleno conhecimento dos fatos torna insatisfeitos os requisitos necessários à adoção, que foi incorretamente definida, ainda mais por se tratar de modalidade adoção póstuma. Desta forma, o artigo 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente não foi respeitado, pois os réus atuaram de forma legítima, às escondidas, respeitando os princípios da ética, boa-fé, moralidade e lealdade processual. Assim, resta demonstrado que a adoção póstuma não se fundou em motivos legítimos, violando literal disposição do artigo 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente, havendo, portanto, a necessidade de ser rescindida a decisão vergastada para julgar improcedente a adoção póstuma pleiteada. Desta forma, com esta apresentação exora, proposta e julgo a procedente nos termos do artigo 485, 5º do Código de Processo Civil, em razão de violar literal disposição do artigo 43 do ECA, rescindindo a sentença proferida na ação de adoção póstuma 393/17/2011-811-0014, que tramitou junto ao juiz da 2ª Vara Civil da Comarca de Poxoréu, julgando-a improcedente nos termos do artigo 269-1 do Código de Processo Civil. Condena os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixem em R$3.000, com fulcro do parágrafo 3º, a linha A e C do artigo 20 do CPC, tendo em vista a complexidade da demanda e o tempo necessário para tal mister. É como voto. Procedente. Improcedente a adoção. A procedente é rescisória. Rescindindo, né? É, o pedido. A sentença que rescindindo reconheceu a e julgado procedente a adoção. Bárbara Cleuci. Eu sou revisora e não tenho a menor dúvida em acompanhar o eminente relator, uma vez que a sentença, ao considerar existente um fato inexistente, qual seja a intenção do falecido, né, em adotar esta pessoa, o John Sérgio, já que, segundo as alegações usadas nos autos originais, ele convivia com o decujos há mais de 10 anos. Então, eu entendo que, de fato, a sentença incorreu em erro de fato e assim ofende o inciso 9 do artigo 485, merecendo ser rescindida. Estou de acordo, Ou seja, Omar. pela procedência. Acompanha o eminente relator. Bárbara Carlos. Pedido rescisório, julgado procedente de unanimidade. Tereza